Olá, esse é mais um episódio do podcast Toque Civil da Faculdade Integra, do curso de Engenharia Civil. Nós hoje estamos aqui com Sara e Ronice, professoras da Engenharia Civil e da Agronomia. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Somos @PDC, tanto no Instagram, TikTok e Twitter, e no YouTube também. Podemos dar, então, as inícios das apresentações. Paulo, como você é nova no podcast, você pode se apresentar primeiro. Meu nome é Paula Dantas, também sou aluna aqui do curso de Engenharia da instituição Integra. E hoje eu estou aqui, junto com essas duas grandes mulheres, para falar sobre o tema do podcast de hoje, que é as mulheres na engenharia. Muito prazer, pessoal. Espero que seja bastante interessante o nosso papo de hoje. Com certeza. Então, vocês querem começar? Se apresenta aí, Ronice. Então pode se apresentar. Então, eu sou Ronice Alves Veloso, sou engenheira agrônoma e mestre e doutora em produção vegetal. Cursei toda a minha carreira acadêmica na Universidade Federal do Tocantins, a UFT em Gurupi. Então, é um desafio muito grande fazer agronomia, né? E, assim, eu me sinto muito realizada na decisão que eu tomei. Participar aí e ser considerada engenheira agrônoma. Sara. Oi, lindas, maravilhosas, minhas alunas. Eu sou a Sara Correviana, eu sou engenheira civil, sou especialista, também sou técnica em transporte pelo Instituto Federal e também cursei engenharia mecânica no Instituto Federal. E atuo aqui com vocês como professora do curso de engenharia civil e daqui a pouco também do curso de agronomia. Revelações. Então, como a primeira pergunta que a gente sempre faz é como vocês chegaram até aqui? Por que vocês decidiram fazer agronomia e engenharia mecânica e civil? Ai, Ronice. A história é boa. É bem extensa a minha história, porque na verdade eu pensava que eu ia ser médica veterinária. E no dia que eu vi uma cirurgia, que o meu irmão ele era zootecnista, então ele estava fazendo a cirurgia no parto complicado na fazenda, e eu olhei e eu tive que pesquisar realmente o que fazia o médico veterinário. E aí eu olhei, acho que eu estava meio equivocada, então eu vou fazer agronomia. E foi desde então, sempre prestei vestibulares para agronomia. E aí foi assim, uma das melhores decisões assim, que eu tomei, que realmente medicina veterinária não seria o meu ramo. E hoje eu sou muito realizada, muito feliz sendo engenheira agrônoma. Mas aí teve esse percurso. E assim, devido a eu sempre ter vivido em fazenda, ter essa familiaridade, então por isso que eu pensava que eu ia ser uma médica veterinária, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Já vi de berço, então. Um pouquinho. Que bom. O meu caminho é um pouco diferente, né? Eu sou de Goiânia, nascida e crescida em Goiânia, então na capital, aquela correria. A gente não tinha muito tempo de ir em fazenda, né? Não tem contato. Então, comigo sempre foi só escola, casa e olha lá, né? E aí, eu cursei o ensino fundamental inteiro nas escolinhas perto da minha casa, nunca tive contato externo, nem sabia o que eu queria fazer quando eu era criança. Nunca tive vocação mesmo, eu era uma criança que era uma opção aberta. Aí, no ensino médio, a gente teve a oportunidade, a minha escola, de conhecer o Instituto Federal de Goiás, né? O antigo Cefet, na minha época era o Cefet, que era cursos integrados. Você fazia um ensino médio junto com algum curso técnico integrado, então você já saía com uma capacitação técnica, né, da escola. E aí, quando eu fui para entrar no primeiro ano do ensino médio, eu escolhi um curso técnico de lá, que era o de trânsito, que hoje é o de transportes e logística, e aí eu cursei, junto ao meu ensino médio, já essa parte de transportes. E aí eu conheci a engenharia, porque lá é um ramo da engenharia civil, que é a engenharia de transportes, esse curso técnico. E aí eu me apaixonei pela matemática, e eu já era muito boa em matemática. Aí eu falei, vai ser engenharia, né, a minha vida, então eu já sabia que alguma engenharia, né, seria o meu caminho. E deu certo, e eu sou muito feliz com a minha escolha na engenharia. Mas como você escolheu a mecânica? Ou foi só porque sim? Foi quase porque, assim, o Instituto Federal lá de Goiás, o Cefet, porque na época eu estudei era Cefet, era perto da casa dos meus pais. E ficava mais cômodo pra mim, pra esse deslocamento, né, que eu tinha que andar de ônibus, pegar ônibus.
E eu nunca tive a opção de faculdade particular, não tinha condição financeira. Ou eu passava na UFG, ou eu passava no IF, né? Não Aí tinha eu passei opção. nas duas. Essa é uma realidade. Aí eu passei nas duas. Também foi uma realidade. Também. Eu passei nas duas. Eu escolhi engenharia civil na UFG e engenharia mecânica no IF. Só que aí o campus de civil era mais longe pra eu cursar. Aí eu escolhi o mais perto. Foi quase por eliminatório mesmo. Eu escolhi o que ficava mais perto, mais cômodo pra eu Foi estudar. quase no porque sim. Foi quase no Foi porque quase no porque sim, então. Foi. Teve uma vez que eu prestei vestibular para biologia. E assim, foi a minha irmã que tomou conta de tudo. Que fez a minha inscrição, ela só chegou com Com o assim, um você vai lá fazer. formuláriozinho, assina aqui. Porque biologia era Nossa, o na único nossa curso- época era vestibular. Era. Tem isso também, né? A gente tinha que ir lá fazer a prova, fazer a primeira fase, segunda fase. Isso. E aí a minha irmã, lá era a Unesp de São José do Rio Preto, então lá não tinha agronomia. E o mais próximo, assim, que eu encontrei foi a biologia, né? Eu falei, então vou fazer biologia. E aí minha irmã que providenciou todas as inscrições. E nós tínhamos um grupo de estudo para vestibular. E aí no grupo lá, todo mundo discutindo, qual curso você vai prestar e tal. E aí as meninas falaram assim, e aí, Eunice, e você? Qual curso que você está prestando lá na Unesp, lá em São José do Rio Preto? Aí eu fiquei assim, aí eu vi minha irmã, né, eu falei assim, Isa, qual é mesmo o curso que eu tô prestando lá? Eu fiz prova qual? Eu só sei que não é agronomia. Aí a minha irmã falou, virou pra mim, sério mesmo, falou assim, olha, você nunca mais vai prestar qualquer vestibular, qualquer outra área, porque o que você quer é agronomia. Aí eu falei assim, mas e o curso mesmo? Qual que era? Aí ela falou assim, biologia, Eunice. Aí eu, é verdade. Verdade. Então, assim, eu optei por um curso que depois eu nem lembrava qual a prova que eu ia fazer. Eu ia chegar lá, entrar numa sala e simplesmente Só ia fazer uma prova. fazer. Então, assim, hoje isso pra mim foi uma experiência, assim. Não faça algo só por fazer. Sim, não faço. Faça o que você quer, o que você gosta, porque por mais difícil que seja, vai ser prazeroso, porque é aquilo que você gosta. Sim, isso ainda cabe dentro da minha história, da mudança da engenharia mecânica para civil. É isso. Eu escolhi engenharia mecânica, tá vendo? Sem esse amor. Foi quase por fazer. Qualquer engenharia. Eu já sabia que era de engenharia. Lembra dos testes vocacionais que a gente fazia? Ainda tinha as feiras das profissões. E o meu deu engenharia, só que nunca dava qual. Eu já sabia que era engenharia, escolhia mais perto. E aí eu me desencontrei. Eu amava todas as disciplinas de exatas. Eu amava mesmo. Cálculos, físicas, mecânica vetorial. Eu amava essas disciplinas. Mas quando chegavam nas específicas do curso de engenharia mecânica, eu não gostava. Eu falei, mas não é possível. Da metade do curso adiante, eu vou ter que cursar só específica. Como que eu vou fazer? Se eu não tô gostando. Gente, eu chorava de noite. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu não vou conseguir terminar esse curso, porque, pensa, você fazer uma coisa, obrigado, você não gosta. E todo mundo tendo expectativa, porque eu entendo, a gente já esteve do lado de vocês, a gente entende essa expectativa que tem em cima do estudante. É muito alta. E aí, eu não gostava e eu tive a oportunidade de passar para civil, onde eu me encontrei. Eu amo cada disciplina dentro do curso de engenharia civil. Amo de paixão mesmo. A gente vê dentro de sala A gente de aula. percebe. A gente vê dentro de sala de aula. E como é ser mulher dentro do campo de atuação de vocês? Ai, gente, olha, sabe aquele discurso de que a mulher coitadinha, aquele discurso que a mulher não tem espaço, que a mulher não tem vez? Esse discurso, para mim, ele é ultrapassado. Não existe lugar que a mulher não possa ocupar, basta ela querer. É verdade. Então, assim, existem mulheres empoderadas que chegam e tomam conta da situação. E existem outras que já são mais retraídas, quem sabe até a gente pode utilizar o termo submissas. Mas isso eu creio que foi uma questão de criação, ali, o convívio familiar, porque até hoje ainda existe isso. Mas é assim, se eu quero, eu posso e eu consigo. Essa é a determinação, né? Então, nesse universo das engenharias, que é muito masculino, imagina a agronomia, você entra na propriedade rural, você vai lidar com vários homens ali sem estudo, homens grosseiros até, e aí você vai ter que chegar e falar assim, eu não sou nenhuma coitada e eu não vim medir força com você. Eu mando e você obedece. É assim que funciona. Então, você tem que mostrar que, ó, eu sei, é pra fazer assim, é dessa forma que eu quero. Se não é pra fazer do jeito que eu quero e do jeito que tem que ser feito, você não me serve. Então, assim, eles começam a ver que não é, assim, aquela coitadinha que eu posso falar alto ou de falar mais grosso. Se falar mais alto, ela vai baixar a cabeça e exatamente, falar mais grosso, ou que esteja. Então, tem situações que você tem que chegar e falar assim,
Enquanto eles estão discutindo, você tem que chegar e falar assim, cala a boca vocês aí, vamos seguir, vamos trabalhar. Então, assim, muitas vezes eu tive que lidar com situações desse jeito. Bater na mesa e dizer, vieram trabalhar ou ficar discutindo? Parou de discutir, vamos seguir. Então, situações assim a gente vai ter que lidar devido a esse universo ser realmente masculino, mas nós temos muitos cavalheiros também nesse universo. Então, tem muitos homens ali que eles estão dispostos a estender a mão e ir com você, e muitas vezes você tem que estender a mão para eles e vamos, o lugar é seu, mas a gente pode andar em parceria. Pode andar em parceria. Então, assim, nesse universo existem aqueles machistas, mas nós temos muitos cavalheiros no universo ali do agronegócio. E eles estão abertos a aceitar as mulheres, mas as mulheres têm que ocupar o seu espaço. Não fica lá, coitadinha, ai, não é a minha vez. Não, é isso que eu quero. Então chega, senta do lado e vamos seguir em frente. Não existe esse papinho de que ai, é muito masculino, é muito, como se diz, é machista. Não, muitas vezes o machismo está na própria mulher, não nos homens. É estrutural, né? A gente cresce desse jeito. A gente cresce dessa forma, aprende dessa forma e tem que desconstruir tudo. Exatamente, que quando eu fazia o ensino médio na minha cidade, Campos Belos, olhava assim para o universo das meninas que terminavam o ensino médio. Ela terminava o ensino médio, aí ela ia trabalhar de balconista em alguma loja, supermercado, iam fazer o magistério para ser professora em escolas municipais, ou se casavam e iam ter uma rega de filhos. Então, assim, essa era a realidade da maioria das mulheres da região. Então, assim, eu fui muito privilegiada, porque o meu pai, por mais que ele não tivesse estudo, não fosse para a faculdade, ele queria que os filhos dele estudassem. Então, quando terminamos o ensino médio, a minha irmã e eu fomos para fora. Nós fomos morar em Minas, no Triângulo Mineiro. Então, a gente começou a fazer cursinho. E, assim, foi outro universo mesmo, a gente ter saído daquela cidade. Mas, assim, desde o ensino médio, já ambicionávamos uma realidade diferente. Mas na cidade, lá também tinha a UEG. Só que os cursos que tinha lá era pedagogia, era pedagogia, letras e parece que biologia que havia na época. E na cidade vizinha, em Arraias, no Tocantins, tinha matemática, pedagogia, letras. Só que não era isso que me encantava. Aí meu pai, então, saí em frente. Então, assim, aquela realidade, hoje, aqui é a minha cidade, essa realidade é bem diferente, mas naquela época, era isso que tinha para aquele momento. Então, muitas vezes, colegas que foram minhas amigas no ensino médio, hoje a gente tem uma distância cultural mesmo, porque elas não entendem o fato de ser uma engenheira que está no universo diferente e elas ali se tornaram mães, donas de casa, não menosprezando essa temática, mas elas optaram por isso, de repente, por não ter, assim, não tinham outras opções, né? Então, mas o ciclo cultural da região também acaba influenciando bastante nas tomadas de decisões. Mas se a pessoa quer, ela pode ir para fora. Sim. E você, Sara, nas suas obras? Eu concordo totalmente com a Aline. Eu acredito que, além de ser, o próprio nome já diz, é um preconceito. As pessoas já têm esse conceito, né, estrutural, concebido nelas, sobre o machismo, sobre a mulher e isso e aquilo. Ainda mais ser uma mulher que tá arrumadinha, meus alunos me conhecem, eu sempre tô arrumadinha, sempre tô maquiadinha, minhas coisas tudo cor-de-rosa. Mas isso não significa que eu sou menos, ou que eu sou mais fraca, ou que eu não tenho conhecimento. O que eu falo pros meus alunos e repito sempre na sala de aula, vocês sabem? Quando você domina a teoria, quando você domina o seu conhecimento, ninguém vai te contestar. As pessoas vão abaixar a cabeça e te obedecer. Eles vão falar o quê? Se você sabe o que você está falando, você tem propriedade, domínio sobre o que você está falando. Vão falar o quê? Você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode até ser uma criança. Se uma criança sabe muito de um tema que ela está falando, você vai parar e escutar. Então é assim, não é questão de ser mulher ou ser homem. Mesmo sendo mulher, mesmo sendo cor-de-rosa, glitter, chegando em um lugar, quando eu me posiciono, vocês me escutam. Meus alunos em sala de aula, a mesma coisa. Quando eu me posiciono, eu presto atenção, eu explico, vocês escutam. Seria o mesmo ambiente, a sala de aula e o campo, né? A gente está atuando em campo. É a mesma coisa, nós estamos em um nível hierárquico superior. Então, nós temos que nos posicionar de forma superior, sim. E por ser mulher ainda mais. Você fala, eu que mando mesmo. Eu que mando.
E vocês já passaram por alguma situação, assim, que pode ter sido até embaraçosa, vergonhosa, alguma coisa do tipo, pelo fato de serem mulheres e pelo fato de quem quem deveria estar obedecendo as suas ordens não queria de jeito nenhum, e não vou. Pronto, eu vou fazer assim, eu quero fazer assim. Assim, eu já passou situações assim, né, que a pessoa simplesmente não queria fazer da forma como eu queria. E aí eu só, assim, olha, essa pessoa não serve para trabalhar comigo. Porque eu tenho que me responsabilizar pelo serviço pronto. E para que eu possa me responsabilizar se algo der errado, tem que ser feito do jeito que eu quero. Do jeito que eu instruí para ser feito. Porque se a pessoa não fizer e der errado, a culpa também vai ser minha, porque eu sou o superior dele. Então, nós não ficamos procurando culpados. Assuma a culpa e siga em frente. Mas como que uma pessoa, digamos que egoísta que nem eu, não aprendi a assumir culpa dos outros? Não esperem que ela assuma a culpa de ninguém. Mas, como estando na posição de coordenar equipes, o erro da equipe é seu. Porque é você que tem que coordenar aquela equipe. Então, nesse posicionamento, você tem que assumir todos os erros. E aí, tem em mente o seguinte, o sucesso é o sucesso da equipe. O erro, a falha é sua como gestor daquela equipe. Então, assim, a gente não fica procurando, a culpa é de fulano. Não. Deu errado, a culpa é minha e vamos solucionar o problema. Deu certo, é mérito de toda a equipe. Mas a falha é mérito de quem está coordenando a equipe. Então, já houve situações que a pessoa não queria realmente seguir as instruções e, de repente, até começou a querer bater boca. Eu não vou bater boca com ninguém, vou entrar em discussão. Eu quero que esteja pronto. E aí, eu só excluí a pessoa, não serve para trabalhar em equipe. E nem serve para ser subalterno, receber ordens. Então, se a pessoa não sabe receber ordens, ele vai ter que se estar numa posição superior para dar essas ordens. Então, se ele não está nessa posição, ele tem que obedecer, né? Então, nessa circunstância, a pessoa foi demitida e seguiu em frente. A vaga dele foi substituída por outra que estava apta, né? a seguir de acordo com as orientações, e resolvido o problema. Mas a própria pessoa que depois entrou em discussão, ela retomou novamente para a equipe com um posicionamento completamente inverso daquele inicial. Então, assim, esse corte nas relações também serve para isso, para mostrar que muitas vezes a pessoa também, ela pode ser penalizada em certas circunstâncias e a própria pessoa também reflete depois e veja que errou, né? Então, tem situações que a gente acaba vivenciando isso, mas é ficar centrado. Vamos deixar igual a Sara disse, se você se posiciona, mostra que você tem conhecimento e, assim, estabelece que existem hierarquias, realmente funciona e dá certo. E equipes são assim, gente, não adianta. Tem aquele que tem posicionamento de gerir o restante da equipe, até grupos de trabalho mesmo. Tem aquele que vai, coordena, distribui as tarefas e aí o trabalho fica pronto. Mas se ficar todo mundo querendo mandar, o trabalho não fica concluído. Então, alguém tem que orientar os demais para fazer um trabalho e bem feito e bem sucedido. Então, tem que haver os líderes, não adianta. É isso que eu penso. Nós somos líderes, né? Engenheiros, líderes. Sim. Sempre, natos. A gente é moldado a ferro e fogo, né? Como você fala, durante a graduação, para isso. Exatamente. Eu nunca passei por nenhuma situação que eu diria constrangedora. É constrangedora não, mas só assim. Nem ruim, nunca passei porque pede. Eu já chego me posicionando. Comigo não abre espaço. Sabe? Eu não deixo espaço para conversa. Se precisa de um contrato, eu já faço um contrato, sabe? Engenheiros, normalmente, principalmente engenheiro civil, a gente já trabalha com contrato. Então, tanto serve para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes, sabe? São 4, 5 contratos que você pode fazer, sabe? E é assim, então, isso. Peraí, deixa eu pegar o contrato. Se tá aqui, ok. Se não tá, não tem conversa. É assim que funciona. Pronto, acabou. Então, evita constrangimento, evita problema, porque conversar de boca é só anos 50, anos 60. Hoje em dia tá no contrato. É verdade. Infelizmente, hoje a gente ainda vive uma sociedade muito machista. Teria algum conselho que vocês dariam para essas mulheres que ainda, querendo ou não, como a Ronice usou o termo, são submissas?
Elas só tem que querer. Se a pessoa quer, não tem limite. Né? Se ela falar assim, eu quero isso e vou buscar. E também tem a questão, muitas vezes eu falo para a pessoa assim, às vezes a gente adia sonhos. E isso acontece constantemente. Você tem um momento que você não vai desistir, você só vai adiar. E quando você retoma para valer, com garra, com fibra, é aquilo que eu quero, então é aquilo que eu vou buscar. Então, essas mulheres que de repente são submissas, se elas querem algo, mudar a sua vida, a sua história, então, se é realmente isso que ela quer, ela consegue. Não tem obstáculos que ficam intransponíveis nessa situação. Eu gosto de dar um exemplo meu, pessoal, agora saindo um pouco da Sara engenheira, indo para a Sara pessoal. Eu não sou só engenheira, né? Eu não tenho meu perfil só profissional de engenheira, de professora. Eu também sou mulher, também sou esposa. Então, eu sou submissa, de certa forma. Eu sou esposa, eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisinhas pessoais para tomar conta, para cuidar. E não é por isso que eu não consigo ter a minha carreira, que eu consigo realizar meus sonhos. Basta querer, como a Ronice disse. Eu coloquei um foco, um objetivo na minha vida. Eu serei engenheira. Eu vou trabalhar com engenharia. Quando eu falei, eu quero ser professora, gente, não tinha nenhuma instituição perto para ser professora, não tinha nada. E eu falei, eu vou ser. Eu vou estudar para isso, eu gosto, e eu vou ser. Pronto, agora eu sou professora. Eu fui para outra área bem diferente da engenharia, que ninguém gosta. Mas isso não tem nada a ver com engenharia. Falei, vamos ver? Eu fiz. Provar que tem. E provei que existem. Então, o céu é o limite. E como você caiu na docência, assim? Acordou? Eu gosto de dar aula, vou dar aula. Olha, eu tomando... Pode entrevistar. O espaço é de vocês. Eu não caí. Durante a minha graduação, na engenharia mecânica, eu já participava das monitorias. Que tem monitoria com o aluno, que tem a melhor nota na disciplina. Ele é monitor no próximo semestre daquela disciplina para os outros alunos que estão cursando. Então, eu já era monitora das disciplinas. Aí, quando eu fui para engenharia civil, a mesma coisa, só que eu nem era monitora. Os alunos pediam para eu ajudar eles na disciplina. E eles faltavam a aula e ficavam comigo na biblioteca para ensinar a disciplina. Aí, meus colegas, durante a minha graduação de engenharia civil, falavam, Sara, você ensina bem demais. Você tinha que ser professora. Aí eu falava, Deus me livre. Mas esse é o discurso, gente. Deus me livre de cair na sala de aula. Eu falava, Deus me livre, pensa, nossa, você, não, eu sou muito brava, né? Ninguém vai aprender nada comigo. E aí, na apresentação, na minha banca de TCC, eu apresentei nervosa, tensa, suando frio, gaguejando. Na hora que eu terminei de apresentar pra mim, eu falei, nossa, vocês vão mandar eu sair daqui, eu não consigo nem conseguir falar nada do que eu queria. A primeira observação da banca, sua eloquência é muito boa, sua didática é excelente, por que você não segue a carreira de docência? A primeira observação da banca. Eu falei, então... Vai ter que ser docência. O mundo tá te falando pra você ir. Exatamente, foi a docência. Então vai. Foi onde que eu fui fazer a especialização e seguir na área. Mas você conta, como é que você caiu nessa? É igual o mesmo discurso, né, gente? Ser professor, Deus me livre. Mas é porque esse foi o discurso que a gente sempre ouviu, né? Quando alguém falava ser professor, quero ser isso. Não, é ruim. Então a gente sempre pensava isso. É tão triste, né? Quem forma a gente? Desde lá no início. Mas a gente mesmo tinha, né? Então eu entendo. Eu falei. Então a gente ouvia as outras pessoas falar que parece que é ruim ser professor, né? E aí, quando eu tava no mestrado, o meu orientador, até então, eu era engenheiro agrônomo, terminei graduação, sou engenheiro agrônomo e tudo. E aí eu resolvi fazer o mestrado. E o meu orientador, ele precisou fazer uma cirurgia, ia ficar de atestado médico. Então, ele chegou em mim e falou assim, olha... E ele era professor de estatística no curso de agronomia. Ele virou pra mim e falou assim, você vai me substituir durante esse período que eu vou estar de atestado. E o conteúdo que eu estou ministrando é esse, você pode dar sequência. Qualquer dúvida, pega o seu caderno quando você fez a agronomia. Quando você fez a disciplina quando era minha aluna e você siga em frente. Aí, assim, nunca tinha dado aula para ninguém e fui para a sala de aula. E foi uma experiência, assim, fascinante. Realmente, me fascinou ensinar o que eu sabia. E eu fui estudar mais sobre estatística e fiquei apaixonada pela área da estatística, tanto que quando, tanto no mestrado, no doutorado, os alunos da graduação vinham tirar dúvidas, tudo, então era muito, muito fascinante. Então, ele me mostrou, além
muito além do que seria a estatística, porque lá na graduação eu não dei tanta importância. E aí ele ainda me mostrou a sala de aula. Então, o meu orientador, ele nunca disse muito obrigada. E eu ficava assim, pé da vida, porque ele não me agradecia o fato de eu ter ficado 30 dias dentro da sala de aula. E depois desses 30 dias, eu passei 4 anos dentro da sala de aula. E aí ele nunca me disse muito obrigada. Só que aí depois eu percebi que não era ele que tinha que me agradecer. Era eu que tinha que agradecer a ele, dizer muito obrigada, foi uma ótima experiência que você me proporcionou, né? Então, foi um divisor de águas ali em questão de o que é ser um professor. E aí, numa festa de formatura, um dos alunos que eu ajudava nas aulas, né? Ele chegou em mim e abraçou, era um aluno do 8º período que estava cursando estatística. E aí, quando ele fez o 10º período, tava eu lá no baile, né, dançando, curtindo, dando toda a festa. E ele veio e me abraçou. Eu falei assim, Ronice, muito obrigada por ter ajudado a gente na estatística, ter dado aula pra gente. Porque só assim eu consegui passar na disciplina e concluir o curso. Porque era uma das disciplinas que ele tava em dependência, devendo ali. E aí eu parei assim, falei assim, gente, ensinar não é só transmitir ali conhecimento. É você participar da realização de sonhos. E não é a realização do sonho de uma só pessoa. Porque quando a gente conclui uma graduação, a gente está realizando o sonho da família inteira. Porque toda a família está ali naquela expectativa que aquela pessoa vai concluir uma graduação, vai decidir qual a profissão que vai seguir. Então, não é um sonho do indivíduo, só do aluno ali, mas é da família que está envolvida. E esse sentimento me fascinou naquele momento. E aí eu segui na docência. Mas, assim, eu fui assumir mesmo sala de aula só depois que eu terminei o doutorado, que é aí que eu fui convidada mesmo para dar aula no curso de agronomia. Mas até então era só mesmo ali na sala de aula, no curso de agronomia, mas de disciplinas que eram ministradas dentro da pós-graduação mesmo. E foi, assim, fascinante a experiência de cair na sala de aula. E aí a docência, ela tomou um outro conceito, uma outra visão. E eu sou muito feliz também dentro da docência, né? E aí, coordenando o curso de agronomia é outro desafio dentro da carreira aí como engenheira agrônoma também. E aí é um desafio que você mostra a questão de gerir pessoas, gerir professores, gerir alunos. Então, são desafios imensos. Já que a gente tocou no assunto de novo, da questão da faculdade, etc. Quando vocês estavam fazendo a faculdade em si, né? Hoje em dia tem mais menino do que menina, mas na época de vocês era mais ainda do que é hoje. E se vocês já se sentiram em algum momento ou favoritadas ou desfavoritadas. Vai lá, Sara, você fala. Eu já falei Vou falar dos dois cursos, né? Na engenharia mecânica entrou uma turma de 60, tinham 4 meninas só. 2 saíram já no primeiro semestre, né? Pediram arrego, né? Pediu pra sair, a 01 e a 02, né? E aí nós não aguentaram a pressão, porque engenharia não é fácil, né? Ainda mais na instituição federal. E aí saiu mais um outro colega, né? Então, olha a proporção. Bastante homem. Mas na engenharia civil, quando eu fui pra engenharia civil, já era 50-50. Já era meio a meio. A engenharia civil parece que ela abraça mais mesmo esse mundo feminino. Tem bem mais mulheres e são mais próximas, tem a sororidade, a gente que manda em tudo na engenharia civil. Eu gosto disso. Aí na agronomia ainda tem muito homem, né? Quando eu fiz faculdade, na verdade, entraram 10 meninas e aí 2 acabaram saindo, desistindo do curso. Então, na minha turma, eram 40 pessoas e, assim, que finalizou o curso, né? Eram 40 e dessas 48 eram mulheres. Uma tinha 45 anos. E, assim, foi um exemplo de vida ali dentro do curso, que, por mais que fosse mais velha, no início ela acabou também sofrendo preconceito em questão da idade avançada. Mas aí, logo, os outros, né, que eram mais jovens, foram percebendo que
Não existia esse preconceito em relação à idade, que a pessoa é mais velha ali, o que está fazendo na faculdade. Então, no início, a gente ouvia algum colega ou outro dizer, o que essa velha está fazendo aqui? Então, assim, ainda mais quando ela fazia algum questionamento pro professor, né? Então, muitos achavam que sabiam tanto quanto e faziam esse tipo de observações. E aí, muitas vezes, a gente só olhava assim e falava assim, o mesmo que você. O mesmo, mas não tem diferença. Então, assim, houve situações nesse sentido. Agora, o fato de ser mulher, ser favorecida dentro, nunca foi possível. Porque ou você conseguia fazer as mesmas coisas que eles ali dentro, das aulas práticas, ou simplesmente falar, o que você está fazendo aqui? Então, não tinha favorecimento o fato de ser mulher, muito pelo contrário. Era um desafio desempenhar todas as atividades. E aí, eu sempre adotava com eles o discurso, assim, olha, eu não vou medir força com você. Só que conhecimento, meu filho, esse eu vou medir. Eu adorava fazer isso também. Conhecimento eu vou medir. Conhecimento eu meço. Força não. Se você pega 50 quilos... eu pego 5 vezes de 10 quilos e concluo a tarefa da mesma forma. Só que você pode concluir antes, mas o objetivo final eu vou alcançar também. Então, não havia essa questão de favorecimento. Tanto que na disciplina de topografia, eles eram altos, imensos, né? Colocavam o teodolito lá no alto. Aí você chegava lá e falava assim, vai. Aí você tinha que vir bater o pé na haste. Baixa essa coisa, que eu também preciso olhar. Então, assim, tinha que... tipo assim, monta pra você. Eu sei montar, lógico, não precisa montar pra mim, não, eu sei. Ia lá, pegava o aparelho, montava direitinho na altura. Aí, de vez que eles iam só pra sacanear, ficava quase de cócoras ao redor do aparelho. Como que eu vou olhar isso aqui? Eu falei assim, vai, dobre suas pernas. Então, abaixa o olho. Então, assim, tinha vezes que a gente via situações dessa forma, mas é um universo tão dinâmico, tão legal, que você nem observa se a pessoa está diminuindo você porque o fato de você ser mulher, assim, isso acaba não tendo nenhum significado e você nem se sente ofendida quando eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Você só olha assim e fala assim, quem é você? Na fila do pão? E continua a vida. Eu usava do drama, eu sou dramática. Eu usava do cavalheirismo, porque eu não sou tanto machista, mas eu sentia que eles queriam ser cavalheiros comigo, né? E principalmente topografia. Foi o que eu mais senti, tinha que cair naquele sol, fazendo medição o dia inteiro, naquele sol 3 horas da tarde, porque era uma disciplina que era à tarde, então tinha que ser também, né? Aquele sol, gente, muito ruim. Aí eu montava o teodolito, montava toda a estação na sombra, debaixo de uma árvore. Eu falava, agora eu vou ficar aqui, porque eu sei ler melhor que você, gente. E eu estudei tanto, que era exatamente pra eu saber ler muito bem e pra eu montar muito bem. Que aí eu ficava na sombra e ficava, agora pra lá. Carrega a régua, tá todo lado. Aí eu falo, vocês vão deixar eu ficar andando no sol? Eu sou a única mulher da turma. Que vergonha. E eu ficava lá na sombra, mas eu ficava com a parte de cálculo, né? Parte de medição, de leitura. E eles ficavam no sol. Então era uma divisão justa, né? Eu acho super justo. Ficou justo. Nesse caso você tem um ponto. Né? Pois é, a gente tinha que montar, seguir com a régua. E na disciplina de solos, que a gente tinha que abrir a trincheira. Tinha que ajudar a cavar a trincheira. Meu Deus. E ia junto com eles e ia abrir a trincheira numa boa. Então, assim, não tinha que se questionar, porque você é não tem disso, não. Tem os meninos que são cavalheiros, sim. Mas o fato deles não deixar você fazer nada, aquilo também me irritava. Eu falei assim, eu não sou nenhum inútil, eu quero fazer também, eu quero participar, quero sair daqui sendo também a mesma coisa que vocês. Então, muito também tem disso, né? Não é que os meninos também são super machistas, não vão te dar oportunidades. Tem, né? Falou, tem aqueles que a gente apela por isso, mas tem situações que você tem que fazer junto com eles, porque senão você também não aprende. Fica lá, de paisagem. Mas sempre estou fazendo agronomia, ficar de sentinela, só observando. Não, tem que participar, tem que colocar a mão na massa e fazer tudo junto com eles também. Mas não é só a parte ruim que a gente tem que falar, não. A parte boa de ser mulher é que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É verdade. Então, nós conseguimos abranger, né, várias. Isso por exemplo, você consegue estudar vários tópicos, você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, que os homens nunca vão conseguir.
É verdade. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Tem que usar. Essa era uma pergunta agora. Pode perguntar, gente. Né, a Sara estava falando da questão de atuar como engenheira e ter outras funções dentro da dinâmica da sua vida diária, né? Então, assim, eu tenho uma amiga que ela mora em Jataí e eu simplesmente acho ela fascinante. Porque ela trabalha na docência, é professora do curso de agronomia, é engenheira agrônoma, ela atua na assistência técnica, vai, visita fazendas e tudo. Tem uma filha de 3 anos, essa filhinha dela vai junto com ela também para as fazendas, coloca essa botininha e vai junto com a mãe. Então, assim, ela é esposa, dona de casa, mãe, engenheira agrônoma na extensão e também atua como professora. Eu falo assim, gente do céu. Multitarefa, tá vendo? Eu acabei de falar, mulher é isso. Eu, falei assim, eu ficava falando pra ela, falei assim, gente, Adriana, eu não consigo essa rotina sua. Ou eu faço, ou eu vou pra área da extensão e docência, porque eu não consigo tomar conta de uma casa, de uma criança, do marido. Eu só não tenho a criança, mas o resto eu tenho. E os pets? Eu tenho meus pets, Tem eu tenho os meus pets, filhos, meus tem seus pets. filhos. Mãe de Antes eu pet. tinha até planta, hoje em dia eu falo assim, gente, eu não Menina, eu quero... comecei a cuidar de plantas agora. Eu não quero Hoje nem eu tô planta. também. O peixe que os meninos da agronomia tinham, coitado do peixe morreu. Assim, gente do céu. Mas eu resolvi que eu nem planta não quero, porque assim... Muita coisa. Não, é porque eu chego em casa, na minha própria casa eu acabo sendo visita. Então, assim, a minha casa é só pra lavar roupa, algumas vezes dormir. Então, nem tem como Nesse nada. sentido, vocês acham que hoje, como vocês disseram, vocês não têm filhos, né? Se vocês tivessem tomado um rumo diferente na vida de vocês, de, por exemplo, de terem sido mães, seria diferente hoje? Ou vocês acham que teria dado certo da mesma maneira? Eu acho que deveria dar certo da mesma forma. Eu também acredito. Não atrapalharia, não. Que seriam realizar 2 sonhos. O sonho da maternidade, que de qualquer forma toda mulher vai sonhar um dia em ser mãe, né? Então tem essa questão da realização como mãe. Mas também, em todo momento, nós vamos ter aquela necessidade também da realização profissional. Então, ser mãe sem engenheira, você consegue conciliar, é possível. Porque Essa minha amiga porque mesmo, tem Adriana. muito dessa, né? De lugares que, se a mulher tem filho, não quer contratar. Tipo, É verdade. vamos deixar pra próxima vez, de repente. Graças a Deus já temos legislações. Que Proíbem, né? Já proíbem. Mas já dá até os direitos pra elas, né? Sim, nós temos todo o direito. Mas eu não acredito que me atrapalharia, não. Eu coloquei meta. A gente é muito decidida, né, Ronice? Eu coloquei essa meta. Eu vou estudar, eu vou ser engenheira, eu vou seguir minha carreira, depois eu penso em ser mãe. Eu nunca nem pensei até pouco tempo atrás, em começar a pensar, nossa, é verdade, eu sou mulher, eu tenho que ter filho. Mas eu acredito que se eu tivesse, alguns anos atrás, ia parar um pouquinho o sonho só por uns anos, um ano ou 2, só adiar, mas não ia cancelar. Com certeza não. Nós mulheres somos muito fortes, a gente consegue. Eu tenho uma amiga que ela é formada em administração, então quando ela ficou grávida, eu admiro demais a Rosana por isso, porque quando ela ficou grávida, ela simplesmente parou toda a sua vida profissional e foi ser mãe. E o filho dela hoje é uma criança magnífica. E um dia ela pegou e comentou comigo, falou assim, nossa, tem hora que eu fico surpresa com como que o Gustavo é. E eu falei pra assim, mas isso é mérito seu, sabia? Porque se o seu filho tivesse sido educado por uma babá, ele não seria esse gênio que ele é hoje. Então, quando você parou a sua carreira profissional para ser mãe, realizar-se como mãe, então, assim, depois, quando ele completou 8 anos, que ela retomou novamente. E hoje ela trabalha na Comigo, lá em Jataí, na cooperativa. Então, assim, depois de 8 anos, quando o filho dela foi para a escola direitinho, que ela retomou a sua carreira. Então, ela só deu só uma pausa. Uma pausa para realizar um outro sonho, que era ser mãe, não era só parir uma criança e deixar uma babá cuidando. Era colocar uma criança no mundo e construir aquele indivíduo nas suas primeiras fases de vida. Então, eu admiro muito ela por isso, por ela ter dado essa pausa, esperado o tempo, se realizado nesse quesito, ser mãe,
e aí retomar novamente Mas a gente tá falando... a vida profissional. Só te interromper, a gente tá falando de ser mãe biológica, de ter um filho, que tem seu Isso. sobrenome, porque os nossos alunos são nossos filhos acadêmicos. Todos vocês são nossos filhos no mundo acadêmico. Eu tenho um que até me pede bênção. Meu Deus do céu, assim, Deus te abençoe. São nossos filhos. Você acha que a gente não pensa em vocês, a gente não pensa todo dia em melhorar, em como ensinar melhor, como é o futuro de vocês. Nós enxergamos em vocês quais áreas vocês podem seguir, tanto que nós estamos abertos, pode conversar, pode sentar com a gente, mas vocês são nossos filhos também, não conversam. Verdade. Falando do conselho, então, mudando um pouco a nossa pauta, o CREA, ele tem o Programa da Mulher, né? Sim. E vocês acham que, por exemplo, um dia nós mulheres não vamos precisar de programas para falar que a gente é capaz de fazer alguma coisa? Esse dia ainda vai chegar para a futura geração, será? Eu espero que chegue, assim. Tomara, rápido. É igual as cotas, né? Nossa. Triste. Eu também gosto. Triste com isso. Mas, assim, é porque algumas áreas, né, da sociedade ainda vê a mulher como essa coitada que precisa, né, Aquele ser frágil. Isso, esse ser Toda cota frágil. de mulher. Que necessita ali de que crie um setor para que ela possa atuar. E isso, para mim, é uma forma de exclusão, não de inclusão. É exclusão. Para mim, isso é exclusão. Então, assim, eu espero realmente que essa visão ultrapassada da mulher, coitadinha, ela se perca no esquecimento e que todo mundo atue sem precisar dessa separação, na verdade. Então, tanto que eu nunca fui favorecida, assim, por essas... porque eu nem busco. Porque, assim, eu não me vejo buscando nesse sentido, porque eu não... É como se eu não pertencesse àquela categoria frágil ali. Eu não me vejo dessa forma. E eu espero realmente que não precisamos... E brevemente, né? Não espero que isso ocorra por um longo tempo. Eu espero que isso aconteça. Eu quero ver. Pra ontem. Eu quero ver acontecer. Quero viver. Para que não seja necessário mesmo. Porque para mim isso é realmente uma forma de exclusão, não de inclusão. Tava olhando ali que tava dando tempo quase. É verdade. Tranquilo. E, assim, teve alguma vez que vocês, vamos supor, no início da carreira de vocês, ou no decorrer da carreira, quando vocês começaram, por exemplo, um estágio ou algum emprego, e vocês tiveram uma delimitação de função? Você vai fazer isso porque você é mulher? E vocês se sentiram presas em algum momento? Por exemplo, você vai ficar no escritório, não vou te levar pra obra no momento, ou não? Por quê? Comigo foi o oposto. No meu estágio tinha que ir pra obra, tinha que ir pra campo. Eu fui e odiei. Aquele serviço, sabe? O serviço que o estágio estava fazendo era um loteamento, né? Edificações. E eu não gostei. Tava na época de muito calor, naquela época seca. E era só o estágio, então era só meio período. Então, quando eu chegava lá, eu não tinha autoridade hierárquica da engenheira. Que era um engenheiro, tá vendo? Não era um engenheiro, era uma engenheira, minha superior. E ela não tava lá, aí era eu. E aí ela já tinha passado as orientações. O que eu ia ficar fazendo lá? Tomar sol? Ficar na poeira? Eu consigo fazer isso de escritório. Eu falei, não, eu faço projeto, vou começar a fazer pra fora. E aí que eu aprendi a fazer projeto de verdade. Então, pode deixar que eu fico no meu escritório, meu ar-condicionado. Foi eu que pedi, tá vendo? Não foram eles, você tem que ir pro escritório. Não foi denominado. Eu falei, eu que quero ir pro ar-condicionado, ficar quietinha lá, fazendo projeto, porque essa poeira aí, esse sol, não dou conta, não. Não quero pra mim. Agora, eu nunca tive esse problema. Tanto assim que a minha atuação ela é muito dinâmica. E dentro da agronomia, nós temos, assim, não é só ir para campo. Dentro da agronomia, o profissional ele pode se direcionar em diversos ramos e pode ter aquele engenheiro agrônomo que nunca foi no campo. Porque nós temos a área de pesquisa, o indivíduo vai para o laboratório. Então, assim, tem a parte de atuar na docência, tem aquele profissional que vai atuar direto na extensão rural, junto ali com o produtor, desenvolvendo projetos ali. Tem aqueles que vão trabalhar no comércio, vender implementos, vender insumos agrícolas. Então, assim, é muito dinâmico a atuação do engenheiro agrônomo. Então, assim, ele pode atuar em todas elas? Perfeito.
ou ele pode se direcionar apenas para um. Então, eu posso atuar na extensão, posso atuar na docência e eu posso atuar na pesquisa também. Então, o doutorado me confere o título de doutora e me qualifica para ser pesquisadora. Perfeito, sou pesquisadora. O mestrado me qualifica na docência. Então, eu posso, sim, entrar, mesmo que eu não tenha ali nenhum curso na área da pedagogia, né? Eu posso, sim, entrar dentro da sala de aula e ser um professor. E aí, como engenheira agrônoma, a graduação que eu cursei me permite atuar na extensão, atuar em revendas de produtos sem nenhum problema. Então, assim, é muito dinâmico e eu posso escolher onde eu atuar. Se eu quiser ir para o campo sol, perfeito. Se não, posso ir para as lojas aí, para as revendedoras, sem nenhum problema. Posso ir para o laboratório, para as unidades de pesquisa, também. Então, o curso de agronomia, eu falo assim, tanto que todo o seu conceito é dado como uma ciência. Então, dentro de uma ciência, o dinamismo, ele é imensurável. E você pode, dentro da área, atuar em qualquer setor e, de repente, nunca ter que ir ao sol. Isso tem mas eu não quero atuar na extensão. Não tem problema, vai para pesquisa. Vai pra pesquisa, né? Ou tem os moinhos, né, das empresas produtoras de sementes, vai para o laboratório lá de produção de semente, testar a viabilidade de sementes, qualidade. Então, tem N ramos que o profissional pode atuar dentro do curso e nunca pisar no campo. Agora, eu já gosto, né? Então, nunca foi limitação. Eu gosto de ir para campo, eu gosto de subir no implemento agrícola, dirigir trator. Para mim, não é dirijo. E aí, não há problema. Então, assim, quando eu ia em estágios, por exemplo, tinha que ir para o escritório da fazenda também, ver essa parte de gestão e controle dos materiais que eram usados. Mas na hora que colocava no meio de peãozada lá, vamos subir para a máquina? Vamos brincar defensivo, vamos. Então assim, vamos lá contar a lagarta no meio do plantio com um pano de batida. Vamos contar lagarta, vamos contar para cerveja. Então assim, o campo sempre me fascinou bastante, mas eu gostar do campo não me limita a atuar em laboratório. Então, eu nunca sofri essa questão de limitar a minha atuação por fato de ser mulher. Não, ser mulher não limita. Eu não sinto essa limitação de ser mulher, mas o nosso gosto pessoal mesmo. Por cada área dentro do O curso. posicionamento também, como é que fala? Influencia também, né? Influencia demais, gente. Vocês estão no começo, vocês vão chegar lá, né? Saber, não, eu gosto de fazer isso, eu vou ter experiência com isso e faço um estágio pra saber qual área você gosta. O melhor são os estágios. Nos estágios a gente descobre o que a gente não quer fazer. É isso, o estágio já é pra isso. Aconteceu, eu não quero fazer isso. Vou fazer aquilo. É assim que você descobre. Qual que foi um momento assim na carreira de vocês que vocês falaram, uau, era que você chega a arrepia, assim, de tanto que você fica satisfeita. Realizada. Isso, realizada. A maior realização de vocês. Nossa. Penso assim, maior realização. Gente, acho que quando eu concluí o meu doutorado foi uma grande realização. Uma que eu descobri que eu gostava de estudar quando eu estava no doutorado, né? Porque Nossa, pouco tempo. Da graduação, aquela alunazinha que foi alfabetizada, até aquele indivíduo que chegou no ensino médio, gente, era média. A pessoa só estudava pra passar. E assim, muitas vezes o professor tinha que realmente, assim, venha pro ano seguinte, né? Então, eu era aluna média. Então, quando eu estava no doutorado, eu descobri que eu gostava de estudar. E foi foi uma descoberta, porque eu desobedeci o meu orientador numa pesquisa que eu estava fazendo. E aí, eu falei para ele assim, eu quero pesquisar sobre isso aqui, indução de resistência em plantas a partir de fitolexinas. E fui pesquisar a respeito. E ele falou assim, não vai dar certo. E eu fiquei assim, eu falei assim, gente, mas estou vendo artigos publicados que em tantas áreas e dá certo, eu quero fazer esse teste também. E aí eu peguei e fui pesquisar, né, a respeito, olhei os laboratórios, eu tinha acesso a 3 laboratórios na faculdade. E aí eu peguei e fui nos laboratórios, olhei os equipamentos tudinho que eu precisava, olhei os reagentes que seriam necessários, peguei a metodologia. Então eu ficava na faculdade
das 7 da manhã até as 10 da noite. Então, essa era a minha rotina dentro da faculdade. E aí, era de segunda a sábado, essa minha rotina. E aí, eu passei aí aos domingos para a faculdade para fazer os testes, para eu saber se realmente dava certo. Isso escondido do meu orientador. E aí, um dia, eu estava no laboratório, olhando, né, os gráficos, fascinado, porque todo pesquisador adora gráficos. Aí, ele chegou no laboratório e eu não vi a hora que ele chegou, e ele só parou assim atrás de mim e falou assim: que gráficos são esses? Aí eu falei assim: é os testes que eu tô fazendo daquela pesquisa que o senhor não tava deixando eu fazer. E aí ele falou assim: ué, mas que resultado, esses gráficos tão bonitos e tal. Aí eu fui explicar pra eles os testes, né, que eu tava fazendo, testando diferentes substâncias. E ele: nossa, e pra você fazer o projeto mesmo, o que você precisa? Talvez não precise de nada, todos os laboratórios, todos os aparelhos que eu preciso, tem os reagentes que eu preciso, eu tô fazendo esses testes aqui só pra ver realmente que o caminho que é a seguir, mas o meu projeto de pesquisa tá aqui. Tá pronto. Então tá. Siga a pesquisa. E aí essa pesquisa, ela acabou nos dando aí a submissão de duas patentes. Então foi show de bola. Então, quando eu desobedeci o meu orientador, porque eu poderia simplesmente, não vou fazer, não quer que eu faça? Por que eu vou desobedecer, né? Mas aí, quando eu fui desobediente e fui buscar conhecimento, além do que ele poderia me proporcionar, e assim, nesse contexto todo, pessoas lá de Teresina, uma profissional lá em Teresina, ela pegou e mandou para mim alguns protocolos enzimáticos para eu poder fazer. Então, assim, eu não fiquei sozinha nessa história. Eu envolvi outras pessoas naquilo que eu queria e eu acreditava que daria certo. Então, quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação teve 4 capítulos. E aí, eu queria que a minha tese tivesse no mínimo 4 capítulos. Porque se tivesse 3, eu estava regredindo. Sim. Então, assim, eu queria mais. Então, se a minha dissertação de mestrado tinha 4 capítulos, o mínimo que a minha tese de doutorado deveria ter seria isso. E esse estudo, que eu, teimosa, fui em frente, esse estudo foi o diferencial da minha tese. Então, era aquilo que eu acreditava, aquela luzinha assim, segue esse caminho que é aqui que você se encontra. Então, assim, quando eu defendi o doutorado, foi uma grande realização, porque, na verdade, 50% daquilo ali foi mérito meu. E só da meu. Teimosia. Isso da teimosia. Tá vendo? Às vezes a gente tem que se posicionar de novo. Você se É posicionou. verdade. Comigo foi também mais pro lado acadêmico. Foi onde eu tive certeza de novo que eu deveria seguir na área acadêmica, que foi meu projeto de pesquisa também, projeto de pesquisa de cimento, com adição de fibra. Eu sou a pessoa, né, mais sustentável, eu quero dar uma mudada aqui em como está sendo os nossos processos de construção, em como está sendo o aproveitamento dos nossos materiais, os materiais que a gente está jogando fora, o que a gente pode fazer, reutilização e aplicações em diferentes momentos na construção civil. E o que a gente mais utiliza na construção civil, que é o nosso carro-chefe, são os nossos concretos. E nós temos pouquíssimos estudos no Brasil com concretos de adição de fibras. Tanto que a gente não tem muita legislação e muita normatização para esse tipo de concreto. E eu queria propor algum tipo de fibra mais barata, né, do que o que já tem. Porque já tem alguns estudos com fibras mais caras. E aí eu também fui estudar sozinha, fui fazer coisa. Envolvi colega minha lá de Minas Gerais, porque eu não tinha acesso ao laboratório para pesquisa. Não tinha. Já ela tinha. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos dividir. Eu faço mais a parte pesada, né? A parte de teoria, a parte de análise. Você vai pro laboratório, faz um ensaio e só me manda os resultados, né? E me manda para eu escrever. E foi onde a gente escreveu sobre o concreto com adição de material de fibra, né? O polietileno tereftalato, né? Que o PET. Escrevemos esse artigo, conseguimos publicar ele no Congresso Brasileiro de Patologias das Construções. E hoje em dia ele já está sendo analisado pela ABCP, né? Que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, para normalização de concreto com adição de fibras. Então, para mim, foi uma conquista muito grande também, na parte acadêmica, tá vendo? Na parte que a gente vai estudando e vai batendo de frente com aquilo que a pessoa olhou para mim e falou, não, é impossível. Não, o que você tá fazendo? É dominar o conhecimento. Então, eu considero o conhecimento uma arma.
Então, assim, se você tem conhecimento, você chega longe, você consegue se impor e ser respeitado em qualquer setor, em qualquer âmbito que você estiver. Então, até mudando assim, né? Eu fiquei pasma quando a Rússia e a Ucrânia, em pleno século XXI, entram em guerra. Por território. Por território, coisa ultrapassada, gente. Hoje em dia a gente não tem limite de fronteiras mais. Né? Então, quando entrou em guerra, eu falei assim, gente do céu, o que esse povo tá brigando por território? Não existe mais limite de fronteiras. Hoje em dia a gente briga por conhecimento, informação. E até hoje eu não acredito que eles ainda estão em guerra. Eu falei assim, gente do céu, não pode. Então, assim, eu considero o conhecimento uma arma muito poderosa. E o povo brigando por causa do território. Briga com o território, me dá o conhecimento, melhor pra mim. Então, é isso que eu vejo. Eu falo. Que conhecer, ter propriedade, domínio da sua área de atuação é a maior arma que você tem para chegar e se impor e ser respeitado em qualquer Meus situação. alunos não me deixam mentir, vocês estão aqui. O que eu falo em sala de aula? Quem domina a teoria não sofre. É verdade. Não é? Quanto Exatamente. melhor você for na teoria, quanto mais você dominar, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai sair. Você vai sair muito na frente. Muito mesmo, sem precisar quebrar a cabeça. Sem precisar. Porque qual que é o básico de todo engenheiro? Todo engenheiro tem que ser bom em matemática. Então ninguém vai te avaliar pela matemática. Porque é o básico. Todo engenheiro tem que ser bom em matemática. Agora, qual engenheiro que é bom em análise? Qual engenheiro tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento aprofundado sobre determinado assunto? Aí é onde te joga, lá na frente. É o nosso diferencial. Você dominar o assunto, dominar algum tema específico. E muitas vezes é o básico que acaba te limitando. Tem uma vez que aconteceu um laboratório comigo. Eu estava no laboratório, o aparelho era o Cleveland para extrator de óleo essencial. E aí a ideologia, né, do processo é água sendo aquecida com folhas dentro, evapora e no outro lado condensa o vapor de óleo e o vapor de água. E estavam os dois aparelhos da bancada funcionando. Eu coloquei um aparelho para funcionar e a menina do lado, outra estudante, pegou e colocou outro aparelho. E ela virou para mim e falou assim, por que o meu aparelho não ferve a água e o seu está fervendo? Ela falou assim, mas deve estar com defeito, né? E foi olhar a tomada e tudo. E nós ficamos assim, o que está acontecendo? Que esse está fervendo e o outro não. Aí quando eu olho, né, no termômetro dela lá, o dela estava 60 graus. A água evapora a 60 graus? A água só vai evaporar 100 graus. Então, assim, conceitos básicos estavam limitando o desenvolvimento da pesquisa dela. Então, olhamos todo o funcionamento do equipamento. O que limitava ali a realização da extração do óleo essencial lá que ela estava fazendo era a temperatura que ela tinha colocado, 60 graus no aparelho. Ela falou assim, toda a água só vai evaporar a 60 graus. Então, se você colocar aí 80, não vai evaporar. E aí, só foi aumentar a temperatura, logo o aparelho estava funcionando. Então, assim, isso é coisa que a gente aprende no ensino fundamental. E lá na pós-graduação estava limitando o desenvolvimento da pesquisa dela. Questão de temperatura, né? Então, ela não estava dominando a teoria. A teoria. Ela só ficava a prática. Coloca o aparelho aqui, coloca as coisas aqui, vai acontecer. Mas, e a teoria? Estava faltando naquele momento. Então, quem domina a teoria não sofre. É o que mais acontece comigo. Eu pego projetos de engenheiros para revisão. Porque eles não sabem onde erraram. Entendeu? Eles não dominam a teoria, eles sabem fazer. E aí? Nossa, esse projeto meu tá errado, a prefeitura barrou nisso, aconteceu esse problema, ó, o software aqui tá dando erro aqui, porque a gente joga em software para análises, né? Análises estruturais. Sara, me ajuda. É por isso que eu falo que eu trabalho mais com projeto, é isso. Aí eu pego, porque eu conheço a teoria, eu domino o conhecimento teórico, eu vou fazer análise. O que eu passo meus alunos, eles saibam fazer análise. Por que tá dando esse problema? Por exemplo, essa viga ali tá dando esse problema. Tá, mas você fez todos os cálculos corretos? Do basiquinho lá, dimensionamento, altura, sabe? A flecha, a flexão, deformação desse material? Não, já começou lá atrás errado. Sabe? Não fez nenhum pré-dimensionamento certo e já tá jogando lá na frente. É isso, gente. Dominar a teoria é do básico mesmo. Você tem que dominar o básico, que lá na frente você não sofre.
fica bem mais fácil, bem direto. Vocês, como profissionais, qual que é a dica que vocês dão para quem quer seguir na mesma carreira de vocês? No caso, para as meninas. Assim, eu aconselho que estude bastante e que descubram que gostam de estudar, né? Que isso também é muito bom. E que não desista, se é o que você quer, você que vai conquistar. Algumas situações pode acontecer de você adiar sonhos, pode acontecer, Okay. Só não desistir, siga em frente. Na oportunidade que tiver de retomar aquele sonho, pode seguir em frente. E também não é feio a gente dar uma pausa. Então, se for permitido pausar, pausa aquele momento, retome posteriormente, não precisa se sentir menor por isso. Dá continuidade ao que você sonha, o que você quer, que é possível você chegar ao seu objetivo. Só não pode esperar que outra pessoa faça por você, tem que ser você mesmo ali na frente do seu sonho. Eu recomendo criar... Eu sou a pessoa da planilha, né? De criar documentos, de criar planilha. Eu funciono assim, então eu passo assim. Crie seus objetivos a curto, médio e longo prazo. O objetivo a curto prazo é o que vocês estão fazendo. Vocês estão na graduação. Qual que é o objetivo? Conseguir formar, né? Conseguir finalizar essa minha graduação. Para quê? Obter, né, o meu registro como profissional. Só que isso já está no médio prazo, né? Qual área eu vou seguir? Isso no seu objetivo a curto prazo você já consegue delimitar. Eu vou fazer estágio, eu vou estudar, eu tenho que definir a área que eu vou ser bom e que eu vou seguir ela, porque eu não sofro lá no meu objetivo de médio prazo. Qual que é o a longo prazo? Eu quero ser bem sucedido nisso, né? Eu quero comprar isso, quero fazer aquilo. E não se prendam aos estereótipos que a sociedade já coloca em você por ser mulher, por ser isso, por ser aquilo. Não é assim. E a vida, a faculdade, a graduação não é uma competição. Você não está competindo com ninguém. A única pessoa que você tem que vencer todo dia é você. Tá? Você tem que ser melhor do que você de ontem. Se hoje você não é melhor que você de ontem, você já está errado. Tá bom? O resto é resto. Seus colegas só estão fazendo a mesma caminhada que você, mas vocês não estão em uma corrida. Tá bom? É isso, a caminhada de cada um é única. E a única pessoa que tem que vencer é você vencer você mesmo, tá? Todo dia. Não se esqueçam disso, não fique triste, porque eu não sou bom nisso, e a pessoa é tão boa naquilo, né? Isso não significa nada lá na frente. Talvez seja assim, porque lá na frente você vai seguir a área A e ele vai seguir a área B. É isso, tá vendo? E todos vão chegar no final. Então, foque em você, não desista dos seus sonhos e tente ser melhor dia após dia. Dê o seu melhor e seja melhor do que o você de ontem hoje. É isso. Pelas palavras. Quer fazer mais uma pergunta? Não, por aqui tudo ok. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma ótima conversa. Foi um ótimo episódio. E nós queremos agradecer também aos apoiadores e patrocinadores do podcast, que é, claro, a faculdade, e obrigada pela estrutura, o curso de Engenharia Civil, a nossa Atlética, Esquadrão Civil, e os nossos patrocinadores, Álvaro Couto Engenharia e Bruno Oliveira Construções e Reforma. Novamente, lembrando, não esqueçam de nos seguir em todas as nossas redes sociais, que são @PDC Toque Civil. E por hoje, ficamos por aqui.